Você sabe as principais diferenças entre ArrayList e Linked List em Java? Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de listas em Java. Vamos lá? Bom, galera, então estou com o meu IntelliJ aberto aqui. Vamos criar um projeto novo. Então ele vai chamar Lists Example. Vai ser em Java mesmo, Maven Java 17, beleza? Então eu tenho aqui meu projetinho, tá vazio aqui por enquanto. E aí vamos fazer o seguinte, pegar a nossa função main aqui. Para começar, o Java tem dois principais tipos de implementação de listas. Uma delas é o ArrayList e a outra é o Linked List. Ambas as implementações dessas listas, elas implementam uma interface que é chamada de list. Então vamos criar duas listas aqui. Uma delas vai ser um ArrayList, tá? É um ArrayList. Vai ser um ArrayList de strings. Vou chamar ele de ArrayList Names. Vai receber um new ArrayList. Lembrando que depois do Java 7, você não precisa pôr isso aqui, tá? Como string. Ou a partir do Java 7, ele já infere aqui o tipo da sua lista. E vamos criar também um linked list aqui, beleza? Da mesma forma, vai ser um linked list de strings. Vou chamar de linked list names. Recebe um new linked list. Beleza? Basicamente, é a mesma coisa aqui que a gente usou para criar as duas, tá? A única coisa que mudou aqui foi que uma é uma ArrayList e a outra é o linked list. Mas se vocês entrarem aqui em ambas essas classes, você dá um Ctrl clique aqui, ó, ArrayList, vocês vão ver que elas implementam essa mesma interface aqui, ó, que é a interface de lista do Java. Então, uma coisa interessante é que se a gente tentar fazer isso aqui, ó, dar um new list, o Java não aceita. Por quê? Porque aqui nós temos uma interface, tá? Então, nós precisamos de uma classe aqui, que é o caso, então, do nosso ArrayList, que é uma classe, beleza? O linked list também é a mesma coisa, tá? Implementa a interface lista aqui. E ambas elas vão implementar todos os métodos da interface. Então, size, que é uma função que retorna o tamanho do array, se o array ou a linked list estão vazias, se contém determinado elemento, o iterator, você consegue transformar também essa estrutura de dados para array e várias outras. O add, que é para adicionar elementos novos, tá bom? Então, já que eu falei no add, vamos adicionar aqui no nosso array alguns nomes aqui, tá? Então, vou adicionar o Diego, e aí vou adicionar a Gabi, vou adicionar o João e vou adicionar a Luna. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui para minha linked list, tá? Beleza? E aí, aqui embaixo de cada uma delas, eu vou printar. Ou seja, vou mostrar no terminal quais são os elementos que tem nelas, tá bom? Aqui vou dar um systemout.println. E aqui vou printar a minha linked list. Vou executar aqui, tá? Beleza. Ambos eles aqui printaram os mesmos nomes aqui. Fechou? E aí, galera, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que o ArrayList é uma implementação de listas que é feita em cima de uma estrutura que roda ali por trás, que é um array normal, tá? Um array sequencial que a gente chama em Java. Então, basicamente, é como se eu criasse aqui um array de strings aqui, tá? Então, esse array aqui vai receber um new string array. E aqui, uma coisa específica dos arrays é que a gente precisa passar aqui um tamanho fixo, tá? E no ArrayList, não. No ArrayList nós não precisamos passar esse tamanho fixo aqui. Por quê? Porque a própria implementação desse tipo de lista aqui,
ela já faz isso para a gente. Só que ela faz isso de uma forma muito interessante, que é o seguinte: o ArrayList ele começa com um tamanho default. Quando eu dei o new aqui, ó, eu não preciso passar qual o tamanho do meu array, tá? Diferentemente do array sequencial aqui. E aí, quando ele atinge esse número, supomos que, eu não sei exatamente o número, mas eu acho que é 10, tá? É o número default para o tamanho inicial de um ArrayList em Java. Quando você atinge 10 elementos aqui dentro do array, se você for dando add aqui até atingir 10, o que ele vai fazer? Ele vai criar um array novo na memória, vai duplicar o tamanho desse cara, ele vai fazer 10 vezes 2 e vai criar um cara novo na memória e vai copiar todos os elementos que existiam no seu array para que ele vá para o array novo que é maior, tá? Então imagine que você vai adicionando elementos aqui e aí à medida que você for adicionando, quando você for atingindo o tamanho máximo da lista, essa lista vai sendo duplicada, tá? E aí, além de ser duplicada, os elementos da lista também são copiados lá para a nova lista, tá? Tudo isso em memória. A linked list, por sua vez, e aí vem a primeira diferença entre esses dois tipos de listas, ela implementa a lista de forma diferente. Então, ela implementa utilizando uma estrutura de dados que se chama lista ligada, que basicamente é composta por nós, e esses nós eles são ligados entre eles. De que forma? Através de um ponteiro de referência, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é uma estrutura de uma lista ligada, tá? Nós temos aqui os nossos nós, tá bom? Cada nó aqui é um elemento da lista, então toda vez que eu adiciono um elemento novo, ele cria um nó novo. Nós temos a head da lista, que é a cabeça da lista, ou seja, onde a lista começa, é o ponteiro referencial para o início da lista. E aí, esse head também tem um ponteiro para o próximo elemento da lista. E aí, que é um nó. E cada nó tem também um ponteiro para o próximo elemento da lista. Caso a lista seja uma lista duplamente ligada, o nó também tem um ponteiro para o elemento anterior da lista, tá? Então é como se a lista pudesse, o ponteiro que vai aqui, ele também volta aqui, tá? Então esse nó aqui teria um ponteiro para o elemento anterior da lista e também um ponteiro para o próximo elemento. Então isso nós chamamos de lista duplamente ligada. Beleza. Mas o que isso muda, né, na nossa implementação? Basicamente, o que muda são as operações que a gente efetua sobre esses dois tipos de listas, tá bom? Então, imagine, por exemplo, que você queira, voltando aqui no nosso código, né? Você queira pegar aqui, quero pegar o meu terceiro elemento aqui da lista, tá? Na verdade, o meu quarto elemento, porque a lista começa em 0. Então, vai passar pelo Diego, pela Gabi, pelo João e pela Luna. E aí, aqui, como a nossa lista começa em 0, ele deve retornar aqui a Luna, beleza? E aí, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo também, tá? Ok, eu vou pegar o linked list names. Ele vai pegar aqui também o terceiro elemento. Vamos ver aqui o que ele vai printar. Beleza, printou a Luna, certinho. Só que isso, por trás dos panos, é feito de uma forma bem diferente, tá, galera? Quando eu executo um get aqui numa lista que é implementada em cima de ArrayList, como os elementos eles estão de forma sequencial em memória, o que acontece é que esse get aqui ele é bem mais rápido no ArrayList do que no linked list. Por quê? Porque no linked list o que eu tenho é uma referência para o início da lista. Então, para chegar lá no terceiro elemento, ele teria que começar aqui, passar por aqui, para chegar até aqui no terceiro elemento. Beleza? Aqui no ArrayList, não. No ArrayList, como os elementos estão posicionados de forma sequencial na memória, ele já consegue pular a memória 3 espaços até chegar diretamente no elemento que a gente quer, tá? Então, a primeira diferença é operações get em ArrayList
tendem a ser mais performáticas à medida que a lista cresce em número de elementos, tá bom? Uma coisa, aqui nós temos uma lista com 4 elementos, tá? Não vai ter praticamente nenhuma diferença aqui de performance, tá bom? De tempo de execução. Por quê? Porque a nossa lista é muito pequena. Ele demora muito pouco tempo para percorrer aqui 3, 4 elementos. Agora, se essa lista aqui tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de registros, aí você começa a sentir uma diferença muito maior em operações de get, tá bom? Então, deixa eu subir esse comentário aqui. Vou deixar aqui embaixo do array list, tá bom? Na verdade, vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, onde a gente executa o nosso get, tá bom? Então, operações em get tendem a ser mais performáticas à medida que a lista cresce em número de elementos nos array lists. Entretanto, operações de adicionar e remover, elas são mais performáticas na lista ligada. Por quê? Vou explicar para vocês. Vou adicionar um nome novo aqui, tá bom? Basicamente, vou falar assim, ó, eu quero adicionar na posição 2, vou adicionar o Alexandre, beleza? A lista aqui no Java, eles te permitem adicionar aqui, usar o método adicionar, passando qual a posição que você quer adicionar. Então, é como se fosse, a minha lista tem lá o Diego, a Gabi, o João e a Luna. E aí, eu quero adicionar na posição 2. Posição 2, essa é a posição 1, Diego é 1, desculpa, Diego é o 0, Gabi é 1, João é o 2. Então, eu adicionaria aqui o Alexandre na posição 2 e o João agora seria a posição 3 e a Luna a posição 4, tá bom? E aí, a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu quero pegar a posição 2, né? Pegar a posição 2 aqui. Então, antes aqui, a posição 2 era o João. Agora a gente vai ver se a posição 2 vai ser o Alexandre aqui, tá bom? Beleza. É o Alexandre, o João aqui, né? A aluna aqui é o print aqui de cima. Aqui nós temos o João e agora o Alexandre. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa. Pegar o 2 aqui também. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou adicionar o Alexandre aqui na posição 2 e vou pegar aqui ele também. Beleza, é o mesmo resultado, não tem diferença nenhuma dos dois tipos de listas. O que difere é exatamente a forma como eles fazem isso ali por trás dos panos, tá? Então aqui, no caso da lista ligada, o que acontece é que quando você insere um elemento aqui no meio, no caso aqui, entre esse nó e esse outro nó, a única coisa que a lista tem que fazer é mudar o apontamento aqui da referência do ponteiro para o novo elemento. Então é como se ele pegasse aqui, ó, e quando ele adiciona o Alexandre aqui no meio do João e da Gabi, ele somente muda a referência aqui. É uma operação muito simples, extremamente rápida aqui na linguagem de programação, no Java, tá? Já na implementação do ArrayList, o que acontece é o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui. Então, antes a gente tinha lá o João, o Diego, a Gabi, o João e a Luna. E a gente quer adicionar o Alexandre aqui entre a Gabi e o João, certo? O que acontece aqui é criado um novo array. O Alexandre é adicionado aqui. E o João e a Luna depois vêm para cá. Então, basicamente o que acontece é o array ele tem que fazer uma operação que a gente chama de shift. Ou seja, trazer todos os elementos que tinham depois da posição 2 para frente, né? Porque no caso o Alexandre vai entrar ali na posição 2. Então os elementos vão ter que ir para frente
e depois ele ajusta essas posições. Então são feitas operações de cópia. Conclusão. Vou copiar aqui de novo, tá? Conclusão é o seguinte: operações de add ou remove em linked list tendem a ser mais performáticas à medida que a lista cresce em número de elementos, tá bom? Como eu disse, aqui também, pessoal, vale o mesmo caso para o get aqui, tá? No caso do ArrayList. Por que foi muito rápido aqui? Porque a gente tem uma lista de 4, 5 elementos. Mas imagine, por exemplo, que você vai inserir um elemento novo numa lista, na segunda posição de uma lista que tem 1 milhão de registros. Então você vai ter que inserir ali no meio, e o que vai acontecer é que essa lista ela vai ter que dar um shift para o lado, os elementos que vêm depois da posição 2, eles vão ser copiados e depois eles vão ser colocados no lugar certo. Então operações de adição, remoção é a mesma coisa. Imagine que o Alexandre já estava aqui e a gente queria tirar ele. Basicamente, o que o array tem que fazer é pegar todos os elementos que vieram depois do Alexandre e tem que fazer essa operação aqui, ó. Jogar eles para cá, eliminando o Alexandre. Então, são operações de cópia e demandam bastante da linguagem, tá bom? Operações de cópia em listas muito grandes, elas demandam muito tempo na linguagem de programação, beleza? E uma última dica que eu tenho para vocês em relação às diferenças entre os tipos de listas em Java é que, recentemente, nas entrevistas, os entrevistadores têm cobrado bastante esses conceitos, tá? Então, você saber quando usar uma arraylist e quando usar uma linked list, eles têm cobrado bastante, tá? Resumindo, se você tem listas grandes e que você vai ter mais operações de busca, que a gente chama de lookup, de get, é melhor você usar um ArrayList. Caso você tenha uma lista que tende a crescer muito, como eu falei, milhões de registros, e você vai ter uma quantidade maior de adição e remoção de elementos, então faz mais sentido você usar uma lista ligada. Porque se você precisar fazer algum tipo de get nela, você vai ter que percorrer toda a lista, e se esse elemento estiver no final da lista, você vai gastar um tempo muito grande, beleza? É isso, galera. Se você gostou desse conteúdo sobre listas em Java, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui embaixo também se você já passou por alguma entrevista que te perguntou sobre as diferenças sobre listas ou se você tem alguma dúvida. Fui!